Boa tarde. Vamos esperar o pessoal entrar. Tô muito empolgada pro nosso assunto de hoje. Hoje vai ser uma live diferente, vai ser uma coisa assim mais interativa, não vai ser tão blá 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 blá, né? A gente já vai até fazer propaganda de produto, porque nossa intenção aqui é mostrar mesmo o que tem no mercado. Então, tô muito feliz com esta live de hoje. Tá tudo certo com o som aí? Tá pausando? Tá tudo bem? Só me deem um ok aqui, porque senão eu começo tudo de novo, fica mais fácil do que depois eu ter que cortar a live no meio. Velocidade da voz com o movimento. Joinha. Então, gente, dentro desses assuntos que eu venho trazendo profissionais especializados, né? Hoje nós vamos falar de alimentação natural, porque é praticamente um tabu esse assunto, né? Muita gente diz, eu não tenho tempo de fazer marmita e tudo mais, e eu entendo essas pessoas, eu também sou uma delas, né? Senão eu faria até para mim marmita, né? Só que a gente não tem tempo, a gente não tem saco para fazer, né? Na verdade. E também a gente não tem orientação exata, porque cada animal tem um tamanho, um porte, um tipo, um organismo, e a gente não sabe de fato dar a alimentação balanceada para eles. E aí fica muito mais prático dar ração, né? Então, assim, muitas pessoas chegam no consultório e me dizem assim, nenhum veterinário me permite dar comida pro meu cachorro. Eu também sou uma que eu fico meio assim de dizer pro cliente, tu pode oferecer comida pro teu animal. Porque as pessoas daí forçam a barra, né? Daí dá risoto, dá estrogonofe, dá massa, dá pão, dá bolo, dá cuca, dá chocolate, sabe? E aí fica uma coisa muito vasta. Então, hoje a gente vai conversar sobre alimentação natural, mas o que pode ser dado, o que não pode ser dado e o que a gente tem no mercado disponível para facilitar a vida do cliente. Agora, sim, também não dá para te engrenar numa alimentação natural pro teu cachorro 2 semanas e aí tu vê que não dá, que ficou difícil, aí voltar para ração, às vezes o cachorro não vai mais querer a ração, tá? Então, tem que estar disposto a fazer uma mudança de estilo de vida, tá? Mas não vou ficar falando aqui, porque na verdade quem sabe desse assunto não sou eu, é a Carol, então eu vou chamar ela. Peraí. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Cortou o Cortei, cabelo? cortei. Ai, gente, É bom dar uma ótima! mudadinha, Carol, né? socorro! Me ajuda então, tá? Hoje o palco é todo seu, né? Porque, vamos dizer assim, eu sou a cliente, ok? Aham. Eu tenho uma cachorra que come ração. Hoje, por indicação tua, ela come a fórmula natural, Uhum. né? Tu me indicou assim pela questão dos transgênicos, me deu a sugestão de entrar ou com a Biofresh ou com a fórmula natural. Eu queria que antes de tu falar de alimentação natural, tu explicasse por que tu me orientou essas rações, até para que as pessoas tenham essa opção Aham. também, né? Então tá, primeiro queria dar boa tarde, né, para todo mundo que está assistindo e para quem vai assistir depois. Eu não peguei o iniciozinho ali quando tu entrou que a internet estava travando aqui, mas acho que deve ter me apresentado ali para o pessoal, né? Mas vou falar de mim, tá? Antes de começar o Pior que assunto. não, Então eu vou me apresentar, porque pode ser que algumas super legal. pessoas não me conheçam, né? Então eu sou médica veterinária, né? Meu nome é Carolina Pescador. Eu tenho formação em fisioterapia e reabilitação, né? Como acupuntura, zooterapia e outras técnicas. E eu tenho também especialização na parte de nutrição funcional para pets, né? Para cães, eu vou dizer, tá? Porque para gatos eu ainda não fiz essa especialização.
E gato não é um cachorro pequenininho, né? Então a gente tem toda uma questão diferenciada, né, de organismo, enfim, então tem que ser uma coisa muito mais específica. Eu não me sinto capaz para tipo, orientar uma alimentação no felino, mas para cães eu já trabalho nesta linha, né? Então, assim, encontro ao trabalho de reabilitação, porque a reabilitação, a fisioterapia, a acupuntura também, que a Pauline também trabalha, o objetivo é a gente tratar o animal como um todo, né? Então não é somente uma pata, né, uma coluna com dor, a gente tem que tratar o organismo do animal como um todo. E a base de tudo é a alimentação. Né? Tanto a gente já sabe que para nós também existe essa questão da alimentação muito importante. A gente, tudo que a gente é o que a gente come, né? Então tem esses ditados que falam exatamente isso. Então, através da especialização do curso que eu fiz de alimentação natural, eu consegui perceber, né, que hoje, comercialmente falando, a gente tem muitas opções no mercado de rações, mas poucas que priorizam o animal ser um carnívoro de natureza. Né? E então, o que isso acontece? Por que a gente pensa assim? Porque o animal, por ser carnívoro de natureza, ele tem que ter mais proteína na sua alimentação, ele tem que ter vísceras na sua alimentação, né? Porque antigamente eles caçavam e comiam todas as partes, enfim, do animal, né? Para se nutrir. Então, isso faz o diferencial das rações hoje em dia. Não é muito também aquela questão, é uma ração premium, uma ração super premium. Isso também é um fator importante, é uma classificação importante. Mas é mais essa questão de, tipo, qual é a essência daquela ração. E hoje em dia as rações no mercado têm muito carboidrato. Então, aquela que nós conversamos ali, que eu indiquei para o caso da tua cachorra, foi justamente por ser uma ração que a gente tem disponível no mercado hoje que prioriza muito essa questão do cachorro. Então, ela tem mais quantidade de proteína, além de outros nutrientes super importantes também para a biodisponibilidade, para a digestão e tudo mais do cão. E hoje a gente tem algumas marcas específicas ali. Porque a alimentação natural, a comidinha, às vezes não é para todo tipo de tutor, né? Porque tem tutores, às vezes, que não querem, que eles querem realmente a ração, ou tem, às vezes, cães que não se adaptam com comida, eles gostam de ração, apesar de a maioria preferir comida. Então, mesmo que a gente tenha opções práticas no mercado, a gente tem que ter uma opção de ração também, né? Para eu poder oferecer para o tutor. Então, no caso da Pauline, que ela vai chegar nessa fase, né? De dar para a cachorrinha dela comidinha, por enquanto a gente foi trocando a ração, aos pouquinhos a gente vai, né? Vai trocando isso. Então, a gente tem que pensar sempre nessa questão do animal, do organismo daquele cão ali, né? E o gato mais ainda, o gato é mais carnívoro ainda, né? Do que o cão, né? Ele absorve muito menos carboidrato, né? Porque, assim, claro, na faculdade a gente aprende, mas minha faculdade foi há 10 anos atrás, né? Muito se teve de avanço nos estudos em relação a isso. Que os cães, eles têm 10 mil a menos papilas gustativas que nós. Então, o paladar não é tão seletivo, não precisa trocar de alimentação, porque eles não enjoam e tal. Mas, assim, eu comecei a pensar, não quero que a minha cachorra coma só para viver, eu quero que ela tenha prazer enquanto ela estiver se alimentando também, né? Porque é parte fundamental para a manutenção da vida, se alimentar. E eu quero que ela sinta prazer, assim como nós buscamos prazer na hora que a gente se alimenta. Inclusive, a gente acaba comendo mais do que deve, porque é algo que dá muito prazer na gente, a alimentação, né? Então, eu não quero privar o meu cão, se ela é a minha melhor amiga, né? A gente pode ser o melhor amigo do nosso melhor amigo também. Então, não é porque, mas ela come, ela aceita super bem, mas é que ela tem fome, é o que ela vai conhece, na verdade, às vezes, né? Come porque sempre foi alimentada com ração. Mas eu não condeno a ração, acho que a ração, ela hoje é uma facilidade, né? Então, até para, tipo, ilustrar um pouquinho, né? Não sei se se foi falado, se tu aprendeu alguma vez, se alguém te falou, mas como é que surgiu as rações no mercado, né? Porque antigamente não existia ração, né? Então, o que aconteceu? Todo mundo dava comida, né? Porque era assim que era uma vez, comida para os cães, enfim. E aí a alimentação, as rações surgiram através dos cães, dos huskies lá
da neve lá, né, que carregam aqueles trenós, enfim, que fazem aqueles trabalhos, são aqueles cães de trabalho. O que que acontecia? Acontecia aquelas longas viagens, né, de trenó, aqueles cães puxando. Então, as pessoas, elas tinham que transportar as suas coisas, os seus alimentos e o alimento do cão. E aí se tornava um volume muito grande, né? E aí, através dali, foi começando a fazer os processos, que foi fazer, extrusando as comidas, desidratando, foi formando os pellets, até que formou-se a ração. Então, na verdade, virou, é bem uma praticidade, né, para um transporte, para uma coisa mais específica. E aí foi nascendo, né, outras questões, então a praticidade de dar, então a gente ter mais nutrientes numa ração do que numa comida, porque antigamente a comida que se dava não é como ela se dá hoje, né? Então a comida era a comida que você comia, o resto da comida, ou botava lá num pote, botando, daí jogava lá para os cães comer de qualquer jeito, né? Então a gente sabe que não é isso, a alimentação natural, não é a comida caseira, não é o resto da nossa comida, não é a polenta, não é, né, essas coisas assim, mas então veio a ração para o mercado, que eu acho que é uma coisa bem interessante, só que a gente também tem que priorizar essas questões que eu falei antes, da questão do organismo do cachorro, o que ele aceita, como ele é um carnívoro, então a gente tem que pensar, né, para cada animal. E não é só o gosto, é realmente a saúde dele, né? Então a gente tem estudos já mostrando que cães que comem alimentação natural, eles vivem mais, têm menos problemas de saúde, né? Então, quanto antes se entra com alimentação natural, mais qualidade de vida, mais saúde, menos doenças, né? A gente vai ter, porque por mais que a ação seja ótima, ela ainda é um alimento industrializado, né? E por ser um alimento industrializado, né, que nem a gente vai abrir um pacote ou vai descascar uma fruta, uma verdura, né? Tem diferença nisso também. Então, eu acho que é muito mais a saúde do que o cachorro gostar ou não gostar, né, da ração, se acostumar ou não acostumar com o paladar. Eu acho que é muito mais pela saúde do cão, né? Porque cada vez mais eles são nossos filhos, né? E cada vez mais a gente quer eles vivendo o máximo possível, né? Então, eu acho que eu priorizo muito mais a questão da saúde com a alimentação natural. Eu acho que, no meu caso, para o meu estilo de vida, para a minha rotina, eu adotaria uma alimentação mista, de adicionar junto com a ração, uma ração de qualidade, Sim. sem transgênicos, né? Porque assim as pessoas elas já fazem isso de forma Uhum. inconsciente, né? Porque dá ração, aí estão sempre dando uns belisquete para os cachorros. Então eles já têm uma alimentação Uhum. mista, né? Só que isso teria que ser de uma forma É. orientada, porque eu dou fruta, meu cachorro é uma Uhum. fruta, mas a fruta não é inofensiva, porque ela tem o açúcar dela, Exatamente. né? Então, isso precisa de Uhum, orientação, né? exatamente. E aí tem que ter essa orientação justamente para que possa ser feito uma. Porque às vezes assim, também o peso do cão, né? Se é um cachorro mais gordinho, então se tu não tem uma orientação que tu vai dando de qualquer jeito, ele vai começando a engordar, ele vai começando a inflamar, ele vai começando a ter outros problemas. Então eu sempre, quando eu pergunto sempre uma consulta minha, independente de qual tipo de consulta, se for nutricional ou não, eu pergunto o que o cachorro come. Vou dizer que quase 100% dos donos já falam, come só ração. Daí eu já começo a falar, olha, eu trabalho com alimentação natural, eu não sou contra dar comida para cachorro, né? Aí quando eu falo assim, daí já muda, de vez em quando eu Vai falo abrir. isso. Por que que as pessoas falam isso? Porque é bem que tu falou do estudo, né? A gente aprendeu na faculdade que ração é o melhor alimento do mundo para os animais, né? Para os cães. Mas isso eu acho que é muito aí, deveria ser mudado. Acho que algumas coisas já vão mudando dentro das universidades, das faculdades, porque pelo menos quando eu estudei, muitas pessoas que eu conheço, talvez na tua faculdade também tenha sido assim, a parte de nutrição é focado muito em animais de produção, né? Em animais que Galinha, exatamente, é muito focado nesse tipo de animal. Quando chega na parte de cão ou gato, às vezes tu tem ali uma aula, né? E às vezes é um laboratório de ração que vem fazer a aula, né? E obviamente que ele vai falar que o alimento é o melhor, ou a ração é o melhor alimento do mundo, né? Então ele está fazendo o marketing dele, a propaganda dele. Então a gente só tem que abrir a mente e pensar, né, que a gente pode oferecer de melhor para dar mais qualidade para o nosso pet. Então, quando a gente. E a maioria dos cães hoje não come só ração, né? A maioria sempre come alguma coisa a mais. Mas a orientação que ela é válida, para a gente saber o que a gente pode dar, de que maneira que a gente pode dar, sempre comprometer a saúde, né, do cachorro, né? isso. E aí, eu acho que o nosso tempo é curto para o que a gente se propôs para essa Uhum. live. Então, eu queria que tu mostrasse, porque tem muita gente que acha que isso é uma coisa assim extraplanetária, que tá muito longe de nós, essa tecnologia,
a acessibilidade a esse tipo de Sim. alimento. E, na verdade, não. A gente tem em Caxias do Sul, inclusive na tua clínica, né? Tu disponibiliza muitas opções viáveis e práticas, né? Porque eu acho que hoje em dia A é praticidade. a praticidade, que nem tu disse, né? Uma forma de ser prático e mesmo assim não fugir do Exatamente. natural, né? Então, eu queria que tu falasse para nós o que tu tem disponível e daqui a pouco, se tu não tem alguma coisa, o Sim. que tu indicaria, né? Para um animal, a pessoa não tem dinheiro para Sim. consultar um nutricionista, não quer fazer uma consulta, mas ela quer aos poucos ir introduzindo o seu pet na alimentação Sim. saudável. Como que ela pode fazer isso de uma forma Sim, responsável? então, sempre quando eu atendo um paciente, independente como eu falei, eu sempre vou falar da alimentação, porque eu acho que é a base de tudo. Então, assim, eu digo, ó, quer orientação nutricional mais específica, a gente faz esse acompanhamento. Não, mas eu só quero trocar. Então, hoje a gente já tem opções no mercado, né? Tem algumas marcas que já tem a comidinha pronta para os pets, né? Eu até montei aqui, deixa eu ver se dá para mostrar. Daí eu vou pegar para a gente ver. Peraí que eu vou pegar. Maravilhosa. Essa aula é para mim. Deixa eu tentar A galera vai aproveitar enxergar muito aqui, né? isso. Tá bem bom, tá bem bom. Só daqui a pouco é. Mas aí tu vai puxando pra frente, né? O que tu vai falar. Olha isso, Então, vamos. gente. Eu quero tudo. Aqui. Carol. Tá. Carol. Travou? Será? Ai, Jesus. Não. Não. Gente, acho que travou mesmo. Eu vou entrar de novo. Vou fazer Oi, isso. oi. Tá ouvindo? Oi. Agora voltou? Agora eu tô Eu acho que te ouvindo. deu uma travada O que aqui que na internet. Eu desliguei aconteceu? o Wi-Fi, pode ser que seja a internet. Então, Tá, perfeito. eu vou puxando para frente aqui que fica mais fácil. Daí eu vou falando, dá para me ouvir bem? Que daí eu vou mostrando e fica mais fácil. Sim, Então, assim, hoje, dá pra te ouvir hoje a gente tem bem. várias opções no mercado de alimentação natural, né? Então, assim, por exemplo, tá? Eu vou botar aqui mais pertinho para a gente conseguir focar. Essa aqui é uma alimentação congelada, tá? Dá para enxergar que tem os pedacinhos de comida aqui, né? É uns saquinhos, né? Que tem já, tipo, no peso adequado para os cachorros. E essa aqui é uma marca que a gente trabalha aqui na clínica, que é a Chef Bob, né? Ele é uma empresa séria de alimentação natural, com um nutricionista, tudo. Então, esse aqui é uma opção de alimentação que já vem toda congeladinha, com os pedacinhos de comida e de vários sabores. Então, por exemplo, eu peguei só porque fica lá no nosso freezer, né? Mas só para mostrar aqui na live. Essa aqui, por exemplo, é carne com linhaça e chia, né? A gente tem opções daí, por exemplo, de frango. Frango com molho de ervas finas, tipo, coisa mais chique do que a gente come, né? Então, tudo Aham. assim, tudo alimentos cozidos, naturais, sem nada de conservantes, né? Já suplementado, né, para a fase de vida do cão. Então, tem tipo para filhote, tem para adulto, tem para idoso, né? Então, tem para todas as fases de vida dos animais, né? Já suplementado. E tem os cardápios deles, que é para animais com sensibilidades alimentares. Por exemplo, essa aqui que eu peguei é para um cachorrinho com pele sensível. Então, ela é a base de filé suíno, ela não tem glúten, né? Não tem nada que vai causar alguma alergia em pele em animal, que geralmente o glúten é uma das coisas que causa. Aí tem umas que são à base de peixe, tem para cães com estômago sensível, tem a linha de gatos também. Então a gente tem todas no nosso freezer, assim, ó, todas as comidinhas congeladas para ter uma oferta fácil de dar, que é só tu abrir o saquinho, descongelar ali, né, em banho-maria, abrir o saquinho e colocar para o pet comer no potinho. Então, super prático, né? Não tem Tá, desculpa, né? e essa alimentação ali é a dose.
do dia? Geralmente vai pelo peso do cão. A gente tem 3 tamanhos. Essa aqui é de 300 gramas. Daí tem depois de 200 gramas. E a gente tem a tabelinha que fala pelo peso do cachorro, qual a quantidade que ele tem que comer por dia. Então, a gente consegue fazer um cálculo pelo peso do cão. Geralmente, assim, vai dar, tipo, uma porção por dia, dependendo do tamanho do cachorro. Porque se é um cachorro pequenininho, a gente dá 200 gramas, ou às vezes até um pouco menos, vai depender muito do tamanho do cachorro, né? A menorzinha que tem é 100 gramas, só pra gente ter uma noção, tá? E aí, a gente... Tá, e se eu descongelar ela para dar de meio-dia, eu posso reaquecer para dar de noite Geralmente o resto? a gente indica assim, ó, coloca, porque não tá aparecendo, né? Mas coloca tipo do freezer para geladeira, né? Daí deixa na geladeira, daí tu vai aquecer só aquela comidinha que tu vai dar naquele horário, entendeu? Então, depois que tu descongela ela, a gente fala no máximo 3 dias na geladeira, né? Então, tranquilo também se tu for um cachorro menor, que tu souber pesar ali a quantidade para ele, 3 dias na geladeira ela fica, a gente já não pode recongelar, né? Então, daí é melhor comprar a porção menor, tá? Voltar aqui, daí fica melhor para mostrar que daí, né, não precisa aparecer. Essa é uma das opções que a gente tem. Tem outras marcas também que tem esse. A gente trabalha com a Chef Bob, mas tem outras marcas. E já linkando, né? Existe já empresas que cozinham, tá? Alimentos naturais. Então, por exemplo, assim, passou por uma dieta comigo. Aí eu vou fazer a prescrição. Em vez de tu cozinhar em casa, existem contatos de empresas que eu indico também que fazem aquela dieta prescritiva e entregam as marmitinhas assim também. Então, a gente já tem contatos ali para passar para os tutores de empresas que fazem o cozimento daquela alimentação prescrita pelo veterinário, né? Então, tem essas opções também, né? Além disso, então, a gente tem uma outra linha, que eu só trouxe uma aqui para a gente mostrar, porque senão eu teria que ficar lá na loja para mostrar todos. Mas essa aqui é da Z-Dog, né? Então, a Z-Dog é uma empresa, né, de produtos pets, né? E eles têm agora um lançamento deles ali, que é bem recente, que é a Z-Chicken, né? O que é essa comidinha aqui? Ela também é uma comidinha natural, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar se dá pra ver, né? Pedacinhos de comida, né? E ela tem uma tecnologia diferenciada que ela é cozida dentro do vidro. Isso aqui é uma tecnologia francesa. Então, ela não tem corante, não tem conservante, ela é cozida aqui dentro e ela tem um fechamento exclusivo aqui de válvula que não tem como entrar nenhum tipo de micro-organismo, não contaminar o alimento, nada. Então, eles têm uma linha toda bem completa. Ele tem para adultos, para filhotes, para cachorros que têm necessidade de comer, tipo, baixo fósforo, que é os idosos, ou algum paciente que tem problema renal, alguma coisa assim, cães com sensibilidade alimentar, com problemas digestivos, então ele tem toda a linha, né? Então, como a Z-Dog se preocupa muito também com a questão ambiental, então para não ter plástico, né? Então a questão do vidro é para a gente poder reutilizar o vidro, então tem toda essa questão assim, né? O que é o diferencial desta alimentação para, por exemplo, aquela congelada? Essa aqui ela tem uma energia metabolizável maior, isso significa que o cachorro vai comer menos do que aquela lá. Então acaba, tipo, os benefícios sendo às vezes até mais vantagem e não precisa refrigerar, né? Tu só vai refrigerar a partir do momento que tu abrir. Senão ela fica, tipo, fora da rede de refrigeração. Quando tu abriu, que tirou a pressão daqui, daí sim ela precisa ser mantida em refrigeração por até 5 dias, tá? Então também é uma coisa... Ah, tá. E essa dose aí daria para um cachorro de 15 quilos, por exemplo, daria para quantas refeições? Eu falando aqui que aparece também, senão eu fico escondida. É que depende do tipo de comidinha deles. Mas essa aqui que eu peguei a de carne para cães adultos, tá? Então aqui eles falam assim, ó, que tipo, uma dessas aqui, tá? Por um cão de 18 quilos duraria 4 dias, tá? Tá? Então, Perfeito. tipo, para te ter uma noção, porque ele tem uma energia metabolizável muito grande. Então, geralmente, a gente, tipo, por exemplo, se o cachorro tiver 1 quilo, vai durar 30 dias, tá? Entendeu? Porque o que acontece? Aqui vem a embalagem assim, que é 400 gramas, tá? E vem a caixinha, que tem 4 dessas. Então, é 1,6 kg de comida, tá? Então, aí tudo vai depender do tamanho do cachorro, se ele vai comer só isso, se ele vai comer outra coisa. Então, tem que fazer um cálculozinho. Mas todas elas têm uma tabelinha aqui, ó, que mostra bem direitinho o peso do cão, a quantidade e o rendimento que vai te durar a caixinha com as 4, né, que é 1,7 kg de comida, tá? Então, a gente tem uma noção. Claro, e tu pode chegar em casa, fracionar e congelar também, né? Aqui abriu? Que tu abriu. Tem a possibilidade também de fazer isso, mas
Geralmente as pessoas abrem e Tem dão um cachorro muito pequenininho, né? dão dentro daquele período ali, né, a comidinha, mas dá a opção também de congelar, né? Mas a partir do momento que tu abriu, senão tu pode deixar dentro assim, fora de refrigeração. Então é uma das vantagens, né, de não refrigerar. Daí aqui tem toda a linha deles, eu tenho todas lá na Tá. frente, né? Essa é uma das opções. Dentro da mesma linha, eles têm os topper, que são comidinhas, sabe os molhinhos de botar em cima de ração, que a gente sabe, os sachêzinhos, que são bem artificiais, aqui a gente tem uma opção natural. Então, só para te ter uma ideia, tipo, o primeiro ingrediente aqui é a carne de frango, né? Depois é batata doce, abobrinha, arrozinho. Então, é um molhinho para botar em cima da comida, mas de uma maneira totalmente natural. Então, é uma coisa que nem tu falou de mesclar, né? Ah, quero mesclar com a ração e tal. É uma opção super bacana, que fica um custo-benefício bom também, tá? Então, essas são as duas linhas ali, né? Depois a gente tem hoje no mercado várias linhas, né? Pet Delícia, a Binature. Eu trabalho hoje com a Binature, que é da Organite, que é um laboratório também bem conhecido, que eles têm essas alimentações em latinhas, mas não é igual que a gente está acostumado com os patezinhos. São comidinhas mesmo, né? Prensados a frio. Então, elas têm também, sempre a gente fala para orientar os tutores, né? Sempre olhar os ingredientes dos alimentos. Então, tipo, do que tem ali na embalagem. Então, sempre o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele alimento. Então, quando tu vai olhar a composição desse produto, o primeiro ingrediente é carne, peito de frango. Então, o que mais vai ter nessa comidinha é carne de frango. Às vezes, tu vai olhar alguma coisa no mercado lá, mais de latinha, de cão, vai lá. Carne mecanicamente separada, gordura de frango. Então, aqui a gente já está falando, ó, carne de peito de frango. O segundo ingrediente, moela de frango, depois fígado, óleo de salmão. Então, tu vê quanto que é mais natural, né? Porque essa aqui, ela não tem também corantes, palatabilizantes, nada assim. É totalmente natural, sem transgênicos, já enriquecido com ômega 3. Então, a gente tem toda a linha também. Então, tem para filhote, tem para adulto, tem para sênior, né? Tem para gatinhos também. Eu peguei aqui algumas que são de gatinhos, que só muda o tamanho da embalagem, mas é a mesma questão. Porque, geralmente, os gatinhos comem menos, né? Então, também dos mesmos sabores, assim. Isso aí seria a Esse refeição aqui também também. seria a Então, refeição. Tu pode usar como um a mais, tá. né? Mas se tu quiser substituir como refeição, né? Então aqui também diz, ó, o peso do animal é a quantidade diária, né? Então quantas latas seriam por dia se for comer só isso, né? Mas é uma comida natural, pedacinhos de comida. Se abrir é pedacinhos de comida mesmo, tá? Tu enxerga o arrozinho, tu enxerga a carninha, tu enxerga tudo trituradinho. Então, assim, alimentos, comidas, né, para substituir a ração, hoje é as coisas que nós vendemos aqui na clínica, é o que tem no mercado. Pode ter algumas outras marcas similares, né, mas eu não. As que eu trabalho hoje é essa, da Aziti, que eu não conheço nenhuma nessa tecnologia. As congeladas eu sei que tem algumas outras opções, e latinhas também hoje já tem, mas hoje é o que eu tenho aqui, né? Então, essa é a parte de comidas. Tá. Não sei se tem alguma dúvida sobre essa questão, antes de eu mostrar os petiscos, enfim. Não, só a questão assim, tá, deu a louca, então eu quero ver o que a minha cachorra gosta. Eu posso pegar um de cada e ir testando ou vou dar uma desbiose É que louca assim, na cachorra? a base tem que ser tipo o que ela está acostumada a comer. Então, tipo, ela está acostumada a comer ração, beleza. Então, pode pegar esses aqui e ir testando. Então, tu vai fazer assim, tu vai dar tipo um pouquinho dessa alimentação para ela, tipo uma colher de sopa ali, vamos falar uma coisa assim bem genérica. E daí tu vai dar naquele dia para ela experimentar se ela gosta. Aí tu vai ver como é que o organismo dela vai responder. Daí tu vai dar de novo só no dia seguinte. Ou não vai dar toda hora, ou vai dar o pote inteiro, entendeu? Tem que ir testando. Mas a maior quantidade de comida que ela tem que comer vai ter que ser ainda a ração. Agora eu quero essa aqui para trocar. Daí a gente tem que fazer uma troca gradativa. Então, assim, entre os sabores aqui das marcas, não teria problema em ficar variando se o cachorro é saudável. O problema é assim, essa semana eu vou dar chicken, semana que vem eu vou dar congelada, entendeu? Essa mistura pode se dar uma desbiose, é que nem nós ficar trocando de ração toda hora, né? O sabor até não é tanto problema, a não ser que o cão tenha alguma sensibilidade, né? Tá, e assim, ó, tô te fazendo pergunta bem de leiga, tá? Leigaça, assim. Por exemplo, minha cachorra tem 16 quilos. Eu quero dar uma dessas comidas aí natural e ração para ela. Eu posso dar da tabela da ração para 8 quilos e da tabela da comida para 8 quilos, nada. Não é bem, que daí vai somar 16. Não é bem assim, por quê? Porque cada alimento tem uma energia metabolizável diferente, né? Então, a ração tem uma, a marca de cada ração, comida vai ter outra. Então, o ideal é que um veterinário, né, que tenha um pouquinho, pelo menos assim, de conhecimento da parte nutricional, faça esse cálculo adequado,
né? Eu geralmente costumo orientar, Perfeito. se a pessoa quer, tipo, comprar, mas não quer passar pela consulta de acompanhamento, só quer uma orientação, eu oriento, e é uma coisa para mim bem tranquila, que eu estou acostumada a fazer esses cálculos. Então a gente orienta, tipo, ó, faz tanto de comida e tanto de ração. Então essas orientações a gente acaba fazendo só para pessoa ter esse recurso e começar a usar a comida, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Tá, e assim, quando a gente tem bastante assim, eu acho que tu deve ter esse problema também com pessoas idosas que gostam de dar comida o tempo todo para os animais, né? E aí, eu não gosto de tirar o hábito da pessoa, porque às vezes ela só tem isso para fazer na vida, né? Dar comida pro Sim. cachorro. Então, o que que tu orienta de petisco, então? Porque daí eu digo assim para a pessoa, ó, tu não vai dar isso, mas tu vai dar Sim. isso, né? Tu tem alguns petiscos naturais que tu Vou virar aqui para indica? ficar mais fácil. Além de frutas e verduras, né, com algumas orientações também, que são opções bacanas, a gente tem, até vou botar para o lado, que a gente tem, eu trouxe aqui para mostrar algumas opções de petiscos, né? Então, assim, por exemplo, vou mostrar dessa linha aqui também, que é a Organact, que é uma linha que a gente, né, conhece, que é um laboratório bem de confiança, eles têm essa linha de biscoitos à base de frutas. E são, tipo, frutas de verdade. Tipo, esse aqui, no caso, é morango, é framboesa, é amora, é mirtilo. Não tem como na live sentir cheiro, mas se vocês abrirem e sentir seu cheiro, você dá vontade de comer, tá? Porque realmente ele é totalmente natural. Então, tipo assim, tem farinha de trigo aqui nos ingredientes, como o primeiro, que nem eu falei da ordem dos ingredientes. E daí depois eles já vêm das farinhas, aí ele já vai para o morango, já vai para a framboesa, e é tudo tipo polpa mesmo desidratada. Então, além de algumas outras substâncias de vitaminas e coisas assim, mas sem nada artificial, né? Então tem de frutas, depois tem um aqui que é tipo de banana, e tem toda uma linha enorme ali que eu tenho ali na frente, são esses tradicionais biscoitinhos, né? Que os cães adoram, esses tipos de biscoitinho, né? Então essa é a linha de biscoitos, né? Depois daí tem de outras marcas que eu vendo aqui também, por exemplo, a Pet Vegan, né? Que é também tem uma linha enorme de petiscos naturais e funcionais que a gente fala. Então, por exemplo, esse aqui, ele também é biscoitinho, acho que dá para ver ali, só que ele é para, além de ser gluten free, de ser natural, de não ter transgênico, também tem outras coisas assim, ele tem o cranberry, que é muito importante para a saúde digestiva, então ele é um petisco funcional. Então, além de o cachorro estar recebendo um agrado, tem uma questão de função aí também. Então, ele tem aveia, ele tem linhaça. Então, aqui, se for ver a composição dele, acho que não sei se dá para ver, mas ó, é farinha de aveia, farinha de arroz, semente de linhaça, fécula de mandioca, óleo vegetal, extrato de alecrim e cranberry. Tipo, só tem isso. Então tu vê que, tipo, quanto menos ingredientes tiver numa lista, né? É coisas que nomes que a gente conhece, mais natural esse petisco, né? Então depois também tem da mesma linha, eles têm para paciente que tem bafinho, né? Que a gente fala que é a base de menta. Então, esses aqui eles são maiorzinho para eles ficar roendo, eles são a base de maçã, espinafre e menta. Então, assim, é para limpar o dente de uma forma mais natural. Então, também com compostos que, tipo, tem nada artificial ali, né? Então, com extrato de uca, que reduz o odor de fezes, né? Então, depois eles têm para aqueles cachorros muito agitados, a base de maracujá e camomila. Então, tudo 100% natural. Então, tem uma variedade de coisas, assim, né? Da mesma linha Pet Vegan, eles têm aqueles tradicionais ossinhos que os cães adoram, tem de vários tamanhos ali na loja, mas eu trouxe só um para exemplificar. Que esses aqui a gente sabe que esses ossinhos são de raspas de couro bovino, geralmente, que a gente vê por aí, né? A gente já deve ter visto vídeos na internet, o quanto faz mal, o quanto tem de corante químico, coisas artificiais. Esses daqui eles são de proteína vegetal. Então, eles não têm nada químico aqui. E então, eles são 100% à base de plantas. Só que eles têm aquele tradicional formato de ossinho e também tem aqueles palitinhos brancos, sabe? Mas eles são de proteína vegetal. Então, é uma maneira de tu dar o agrado para o cachorro, mas sem tu ficar dando coisas químicas para eles que vai fazer mal. Então, por ser de proteína vegetal, conforme o cachorro vai roendo isso aqui, pode sair dos pedaços, mas esses pedaços eles são absorvidos pelo organismo. Eles não ficam aquela coisa química, como a raspa de couro bovino, que fica ali, que pode dar um monte de problema, ou até ficar trancado em algum lugar, né? Sim, pode até Ele é meio comer, né? No assim, ó, não intestino. dá pra, talvez, ó, dá pra ver um pouquinho assim na live, sabe? Então ele é bem interessante, assim, e ele tem de vários tamanhos, eu tenho desde o pequenininho pro cachorro menor, maior, enfim, e os palitinhos também. E esses daqui são bem seguros para dar, né? Então esse aqui também é da mesma linha ali que a gente tem da Pet Vegan ali, né?
E depois daí tem um outro que eu gosto bastante também de indicar, que é de uma linha chamada Ossopin, né? Que o que que é esse aqui? Ele tem só raiz de aipim e batata doce. Somente isso, mais nada. Então, aqueles cachorros alérgicos que têm qualquer problema de saúde, tem aqui somente raiz de saúde, que eu digo assim, de pele, de problema gastrointestinal, e não vai ter nada, nada, nada. É raiz de aipim e raiz de batata doce desidratado. Ele aqui na caixinha não dá para ver, mas ele é em formato de ossinho também. E é para o cachorrinho roer e ficar brincando ali, conseguindo se interter, né? Sem ter nada químico ali, ou artificial, ou alguma coisa que vai causar algum mal para o pet. Então, assim, opções E ainda faltam, né? vai se nutrir, né? Ele brinca e ainda tá se Isso aí, nutrindo ao mesmo não é tempo, nada, né? tipo, só para brincar, né? Nossa, olha, eu acho que a gente está caminhando para uma mudança de mentalidade, sabe? Porque eu vejo essa procura maior no consultório, e isso vem há 2 anos, não sei se foi a pandemia, o que que foi, será que as pessoas ficaram mais tempo com os bichos olhando para eles, né? E aí fica olhando todo dia, tu dá ração para animal, querendo ou não, tu dá a sensação de que tu tá dando algo morto pro bicho, né? Não, não tem cor, não tem saúde, não tem. Procurar a ração mais colorida justamente por isso, né? Que eles olham, acho que é mais bonito, né? O É, cachorro vai estar comendo mais saudável, mas não, né? isso. Eu também sou essa pessoa que tem a vida corrida e que não tem tempo de fazer comida e tal. E saber que tem todos esses produtos disponíveis me deixa muito mais, me dá muito mais incentivo para introduzir a alimentação natural, porque eu sei que pelo menos a minha cachorrinha, se eu misturar na ração isso aí, ela come a ração também. Ela gosta, ela gostou bastante da ração que ela está comendo agora. Então ela não vai rejeitar a ração. Eu sei que isso não vai ser um tiro no meu pé, né, de rotina. Mas, então eu sinto assim que o futuro da veterinária, o sonho seria ser preventiva, né, e não tratativa. Porque quando os animais começam a demonstrar algum sintoma de algum problema, ele já está muito agravado, porque as pessoas não têm o hábito de fazer exames de rotina para ver se tem algum problema que tá ali no início, que a gente poderia reverter. As pessoas não têm essa cultura ainda. Cabe a nós, né, introduzir essa cultura nos nossos clientes. Mas se a gente for modificando o estilo de vida, a alimentação deles, a frequência no consultório vai ser muito menor, né? E o veterinário tem que correr atrás dessa máquina e se atualizar de como fazer para prevenir problemas nos animais. Não, prevenção não é só vacina, né? Prevenção está em estilo de vida, enriquecimento ambiental, exames anuais e a alimentação, né? Então eu fico bem feliz de saber que tem esses alimentos no mercado e que tu tem eles aí, né, no teu pet. Quando eu comecei a trabalhar com essa questão mais natural de alimentos, até de suplementos, né, enfim, que a gente usa muito mais nutracêuticos do que medicamentos, né, quando eu montei aqui a Evitaria, que a gente vai fazer agora em setembro 5 anos, eu já não queria trazer o tradicional, né? Porque o tradicional a gente tem em qualquer lugar, né? O tradicional que eu digo ração, medicamento, eu queria buscar coisas que nós não tínhamos acesso aqui. Porque quando eu fiz os meus meus cursos, agora em Porto Alegre já temos alguma coisa, mas na época, imagina, 9, 8 anos atrás, era São Paulo e Rio. E tu ia para lá, era outro mundo já, comparado com nós aqui, né? E aí eu queria trazer aquelas coisas que eu via lá para nossa realidade, para nossos pets, né? E poder dar essa qualidade de vida que lá já tem muito mais opções, né? Fora do Brasil nem se fala, né? Então, justamente eles já priorizam muito mais a prevenção. Por isso que tem muitos recursos, né? Muitos alimentos naturais. Isso que eu tenho aqui é, tipo, muito pouco comparado com outros lugares que que eu conheci já. Inclusive, até estava estudando ali, tive um paciente meu de nutrição que ele foi morar fora do país, eu estava estudando para ajudar a dona a encontrar alguma coisa lá para ele comer alimentação natural, e eu vi que, tipo, nos Estados Unidos, assim, tem coisa, tipo, lugares só de alimentação natural, como se fosse quase uns restaurantes, assim, que tu chega lá e tu pode montar na hora o prato do teu pet,
sabe? Com os alimentos tudo frescos na hora, e os freezer com 1001 opções, como se a gente fosse hoje num mercado grande aí, que tem aqueles freezer de comida congelada, mas aí para pets e de saudáveis, ou que precisam de alguns cuidados mais alimentares, ou tu vai lá e compra marmitinha fresca, tipo, pensa que sonho isso, né? Então, como eles se preocupam muito mais. Um sonho Eles se preocupam muito mais, né, fora daqui, com a prevenção, como tu falou, né, do pet, né? Então, eu acho que começa a virar um critério para ver o quão desenvolvido está uma população, né? O mercado e até a cultura de uma população, né? Tu vê, e como é que as pessoas se alimentam, como é que elas alimentam seus animais. E aí vai descendo, né, na hierarquia. Tá aí valores, é importante a gente saber, né? É muito caro comparado com uma ração super premium, por exemplo, tu sustentar esse estilo de vida. Porque com uns pacotes grandes de ração, a gente não calcula o custo de cada fração de ração que a gente dá para o animal. Mas se fosse calcular mais ou menos, daria muita diferença de preço. É uma coisa assim que está muito distante de uma pessoa de classe média baixa. Eu acho que não, sabe? Porque o que acontece? Tudo também depende do tamanho do cachorro, né? Vai pegar um cachorro enorme, qualquer coisa vai ser caro para ele. Depende muito do tamanho do porte do cão, né? Mas eu não acho que seja tão mais caro, pelo que eu vejo, assim, né? Eu não vendo ração, então eu não sei quanto custa as rações, mas eu vejo que muitas pessoas que eu indico aderem e compram, e são coisas que eu vendo e revendo, então recompro, então sinal que gira no mercado, sinal que as pessoas têm interesse, né? Então tudo vai depender muito mais do tamanho do cachorro. E tem outra coisa importante que eu já falei lá no início: energia metabolizável, que de uma ração, ela é como se fosse uma ração super uma ração standard, elas têm uma diferença absurda. E na alimentação natural, ela vai ter uma energia metabolizada maior, então o cachorro come menos. Então ele precisa de menos para se nutrir, entende? Mas por essa questão. Sim. Entendeu? Não, e até para quem quer começar aos poucos essa introdução, continua com a ração que tu tá dando pro seu pet, né? Mas começa a comprar, então, esses aí que dá para congelar, daqui a pouco tu descongela, mistura com a raçãozinha, né? Tu vai ver a alegria desse animal em comer uma comida. Não, a Ruth fica assim, de manhã cedo eu sempre dou meio sachêzinho da Premier orgânica, sabe? Que é frango desfiado, super natural ali também. Nossa, ela já fica esperando o momento de manhã, que ela sabe que é nesse momento que ela ganha o sachêzinho, sabe? Que nem aqui eu gosto sempre de mostrar, né? Se tu for até cozinhar em casa, né? Comprar batata, filé de frango, que seja, chuchu, abobrinha, vagem. Tipo, isso não é caro, né? Então, tu consegue, às vezes, cozinhar em casa, né? E colocar algum suplemento polivitamínico, alguma coisa assim, para o pet ter os nutrientes, né? Isso aí que eu queria te perguntar, quase me esqueci. Em relação aos suplementos, que tu comentou que quando o animal troca da ração para um alimento natural, a gente não pode esquecer de suplementar algumas vitaminas, né? Porque a ração, ela é suplementada, né? Ela tem polivitamínicos, ômega 3, enfim. Então, por exemplo, essas aqui, que já vem prontinha, essas congeladinhas, todas elas já têm os suplementos aqui. Então, tu não precisa se preocupar com isso. Tu vai se preocupar se tu vai cozinhar em casa para eles. Daí tu precisa ter a suplementação. Aí existe eu não trouxe aqui, mas é uns pozinhos polivitamínicos que tu põe em cima da comidinha na hora que tu tá preparando, né? Então, sim, mas aí só com orientação específica. Daí, nesse caso, se a pessoa quer fazer em casa, ela vai ter que passar por consulta nutricional, porque daí vai ter que calcular o peso do animal, o score corporal, o estilo de vida, porque o animal que tem maior atividade física vai ser uma coisa diferente, né? Então, assim, daí eu quero fazer bem certinho, bem específico, vai ter que consultar. Geralmente, quem faz as consultas é quando o pet tem alguma alteração, né? Ou de digestibilidade, ou de pele, ou às vezes os pacientes mais velhinhos, alguma
Então, a maioria, assim, que faz essas consultas, eles esperam, né, o pet ter alguma coisa, em vez de fazer a prevenção, como a gente estava falando. Mas o ideal sempre é fazer esse cálculo certinho para não ter nenhum erro ali, né, alimentar, que às vezes não aparece no início, né, às vezes vai aparecendo ao longo da vida, né, deficiências nutricionais, às vezes demoram para aparecer. Então, a gente tem que trabalhar certinho, né. Por isso que as rações já são práticas, por estar suplementando. Até as neoplasias, né, que a gente vê. Daqui a pouco, por que tanto cachorro tem câncer, câncer, câncer? E até as pessoas, né? Porque estão se alimentando de muito alimento industrializado. Obviamente que isso vai ter um efeito negativo sobre o animal, né? E Sim, sobre nós também, porque a gente come muita coisa industrializada, né? Então, problema renal, porque muitas vezes tu tá suplementando, tá dando alimento com alto índice de sódio para o animal, né? Proteínas de moléculas gigantescas que ela não consegue nem metabolizar. E é a questão dos carboidratos em excesso também. O cachorro não metaboliza tanto carboidrato quanto nós humanos, que já estamos um pouco mais acostumados, né? Nem nós, né, direito, mas enfim, né? A gente tem mais acesso, assim, né? Então, por isso que a gente tem, né, essa mudança. E eu acho que a mudança essa do estilo de vida das pessoas que está fazendo se refletir nos animais. Então, quando as pessoas começam a se conscientizar que elas precisam mudar, né, o seu estilo de vida, a sua alimentação, que elas começam a pensar no pet também, né? Tipo, se eu tenho que mudar, porque eles não falam, né? Eles vão só manifestar, às vezes, sintomas quando já estão muito avançados, né? Que a gente não correlaciona com a alimentação, né? Eu tive esse clique mental quando eu tive a minha nenê, que daí eu comecei a ver como eu tinha que cuidar da introdução alimentar dela, blá, 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 blá. Daí eu cuidando da comida dela, eu olhava para minha cachorra e pensava, mas e a Ruth? Né? E a Ruth, né? Aí a Ruth começou com 4 anos, eu tenho incontinência urinária. E aí eu pensei, mas tem alguma coisa errada com essa cachorra, tá tudo certo, nós estamos fazendo tudo certo. E aí, o que que tá faltando? Tá faltando nutriente, tá faltando energia de qualidade nesse corpo, né? Porque a alimentação é o combustível que vai fazer o animal se movimentar durante o dia. E aí tu tá dando isso que eu dava uma ração super premium para ela, mas a gente começa a ver que o super premium às vezes é um título que te faz achar que tá fazendo algo extraordinário. Mas tem como melhorar, sempre tem como melhorar. Que o super premium ali quer dizer que são ingredientes de alta qualidade. Mas não tem aquela essência que nós falamos no início da live ali de priorizar o animal como um carnívoro de natureza, né? Então, ele é um alimento super premium, ele é, porque ele tem proteína de alta qualidade, ele tem alguns ingredientes ali selecionados, porém, ela continua sendo uma ração com alto teor de carboidrato, né? Para te ter uma ideia, assim, né? Uma ração dessas que a gente já conversou ali, a fórmula natural é uma que eu indico muito, por exemplo, a gente consegue chegar, dependendo da ração, a 30% de proteína. Tá? E a gente vai ver uma outra ração super premium ali de marcas, né, conceituadas, 13, 15% de proteína. Então a gente vê que tem uma diferença bem grande no teor de proteína. E o animal ele deveria comer muito mais proteína do que carboidrato, né? Então 13% é muito pouco, né? Então, mesmo que seja uma ração super premium, né? Então, isso não é o título de. É um conceito diferente. É o conceito de qualidade de ingredientes, mas não do estilo do animal de ser um carnívoro, né? Na sua essência, de não metabolizar também carboidrato e outros compostos ali que existem na ração, né? Então, a gente vê muito isso nas rações, por isso que os alimentos, né? Como eu estava lendo ali os rótulos desses aqui, tu vê que o primeiro ingrediente é a carne, ou é o frango, ou é o alimento que o animal precisa mais, que é a proteína, né? E a gente já tirou tudo deles, né? A gente já tirou o ambiente natural que eles viveriam, a gente já tirou os hábitos naturais deles, a gente já tirou a comida. Então, essas lives também, elas têm a intenção de fazer... O que eu, como proprietário, posso fazer para ser um dono legal, né? Então, não é criticando ninguém, cada um faz o seu melhor que pode, né? Mas assim, já estou fazendo tudo, agora tive um tempo para pensar nisso aqui. No que eu posso melhorar? Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, eu começaria pela alimentação, né?
eu quero fazer o exame de rotina no meu animal. Ai, graças a Deus, já acho ótimo, né? Mas o que mais eu posso fazer para melhorar? Tá tudo em dia, tá tudo em dia. Então vamos trocar essa alimentação, vamos começar a dar uma alimentação mais natural. Eles ficam muito felizes, né? Eu acho que basicamente é isso, né? Não tem muito mais o que a gente falar sobre isso, porque realmente, para ser mais específico, aí precisaria de uma consulta, né? Que também não é um bicho de 7 cabeças, né, gente? Mas aí, que nem eu falei, com todas essas opções, né? Que nós vamos mostrar aqui de novo agora, quantas opções. Eu digo assim, não tem muita desculpa para não dar o alimento mais natural para o pet. Isso é só alguma das coisas que eu tenho, a gente sabe que tem muito mais coisa por aí. Então, tipo assim, que nem tu falou, pelo menos dá misto, então, né? Um pouco de ração, um pouco de comida já é um grande passo, né? Procurar petiscos mais naturais, sempre lendo rótulos, né? Lendo ingredientes atrás, não só o rótulo da frente da propaganda, que eu digo, né? Que é sempre muito lindo. E eu aqui, como eu recebo muitos fornecedores toda hora, tipo, oferecendo, tu olha aqui e diz, o alimento, é que nem pra gente, né? Vai pegar, às vezes, algum alimento lá, 100% ele é maravilhoso, mas tu vai olhar atrás, não é como a lista de ingredientes ali não é como deveria ser. Então, quanto menos ingredientes tiver, quanto ser nomes que a gente conhece, né? Então, tu sabe que quando começa aqueles nomes muito diferentes, pode ter certeza que são coisas que a gente nem imagina o que que é. Então, porque eles vão transformando nomes ali. Então, assim, quanto menos ingredientes tiver, e pensar sempre que tem que ter coisas naturais ali para oferecer. Então, opções no mercado tem, né? Só a gente falta um pouco de conhecimento, por isso que eu acho que é muito importante essas lives, para passar o conhecimento, saber que existe, que tem no mercado, né? A gente tem aqui na Revitali, tipo, pode vir, a gente orienta, né? Então, hoje tem muitas opções no mercado. Então, dá para dar mais qualidade de vida, assim, para os pets, né? Perfeito. E Deus salva os ignorantes. A gente já tirou vocês da ignorância, agora não salva mais. Agora tem que ir atrás de fazer o melhor pro bichinho. Então tá, Carol. Quero te agradecer muito a tua disponibilidade, essa aula que tu deu, me cobra consulta depois, porque é muito enriquecedor esse conteúdo, né? E com certeza eu vou tirar um horário semana que vem para passar aí e fazer um rancho para Ruth. Será muito bem-vinda. Eu quero marcar uma consulta contigo para te fazer uns cálculos de comida aí para ela. Marcar, sim. Então, tá, muito obrigada pelo convite mais uma vez, né, para a gente conseguir falar mais um pouquinho sobre esse outro mundo ali da veterinária que eu digo, né? Nós vamos falar sobre Nós temos outros assuntos para falar da tua sua especialidade, mas aí a gente vai para os próximos capítulos. Então. Tá, Pauline, obrigada. Obrigada, Carol. Beijo, obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau.